Para quem nos acompanha no nosso canal, seja bem-vindo. Eu não sei se sua intenção é fazer concurso público ou interpretar um bom texto. Mas se você quer interpretar um bom texto, tenha domínio de pequenos vocábulos, pequenas palavras. E dentro dessas palavras, na qual nós vamos apresentar hoje, são conectivos chamados de conjunções. Tá? Na gramática chamados de conjunções. Eu sempre vou trazer a interpretação do texto e ao lado da interpretação uma gramática, ou seja, uma parte da gramática, posso dizer dessa forma, tá? Aquilo que eu vou estudar. Aqui eu vou estudar conjunções, então eu trago um texto de conjunções, vamos interpretar o texto e vamos aplicar, vamos deixar de uma forma bem mais clara para o aluno, para ele observar como que essas palavras elas se encaixam dentro de um texto. Todo texto, para ser compreendido de uma forma bem clara e objetiva, é necessário que o aluno domine conjunções, assim como também outros conectivos, tá bom? Mas por enquanto nós vamos estar sobre conjunções. Vamos lá. Temos aqui um texto, né, uma tirinha, que diz assim: estudei, mas não consigo entender. Então, estude mais, é a resposta. O que você compreende dessa pequena oração? Ele diz assim, ó, estudei. Quando você pensa estudei, na lógica, é que você entenda, não é isso? Que você compreenda, que você aprenda mais. Só que ele fala? Mas não consigo entender. Então isso é contraditório. Se você estudou, na lógica, é que você entenda. Mas, se você não consegue entender, então é contrário ao fato anterior, que é estudei. Então, o restante da frase, mas não consigo entender, é contraditório àquilo que você fez anteriormente, que era estudar. Tá bom. Então eu sei que essa conjunção ou esse conectivo, né, que está ligando uma oração a outra, o que acontece? Ela dá algo de oposição, no sentido de oposição. Então vamos ver aqui, ó, agora na gramática que eu dei que seria ela adversativa, ou seja, de oposição, tá aqui, ó, mais. Eu tenho aqui mais, tá? Mais aqui, ó. Pode ser substituído por porém, todavia, entretanto, contudo. Vamos encaixar cada uma delas, ó. Estudei, porém, não consigo entender. Estudei, todavia, não consigo entender. Estudei, entretanto, não consigo entender. Estudei, contudo, não consigo entender. Então, essas palavras aqui, esses pequenos vocábulos, sempre vai cair em prova, em concurso, sempre. Sempre. E ela dá um sentido de oposição. Mas é interessante que só em você ler o próprio texto, já te dá a noção de algo contraditório, algo oposto. Né? Só em você ler, mesmo que você não soubesse o conectivo. O importante é que você sabe agora qual é o conectivo que traz esse sentido de oposição, que é o vocábulo mais, tá bom? Então, dando continuidade, aí ele diz assim, então estude mais. O mais é um advérbio de intensidade, para que você possa, né, entender aquilo que você está estudando, é necessário você estudar o quê? Intensificar seus estudos. Então, ele utilizou o mais. Então, o mais é um advérbio, tá, de intensidade, tudo aquilo que você quer acrescentar, que você quer trazer algo que seja muito intenso, aumentar alguma coisa, aí sim. É o sentido, então, você vai usar a palavra mais. Então, dando continuidade, você vai ver aqui algumas classificações de conjunções, que nós vamos estar estudando mais nas próximas questões, mas você já percebe, então, que essa questão aqui é diferenciativa, que tem um sentido de oposição. Não somente o sentido, às vezes vai vir escrito ideia ou semântica no lugar de sentido. Então, vamos lá. Ele diz aqui, a palavra mais, usada na fala do personagem, estabelece uma ideia de, como eu falei, de quê? De oposição. Oposição. Por quê? Por que de oposição? Porque não deu sentido àquilo que foi falado anteriormente, que é o estudar. Se eu estudei, a lógica é que eu possa entender. Só que aqui dentro da oração eu estudei, mas não consigo entender. Então é algo contraditório à minha lógica, entendeu?
É algo contraditório à minha lógica. Se eu estudei, é necessário que eu entenda. Então vem um outro quadrinho que vai reforçar de uma forma o quê? Então estude mais, que nós utilizamos aí o advérbio de intensidade. Estou dando continuidade aqui, ó. Próximo, leia a frase a seguir e as enumere de acordo com o sentido. Você notou que a primeira questão que ele falou estabelece uma ideia. Uma ideia. Agora ele diz sentido, tá vendo? Ele usou para não ficar repetitivo, mas ele poderia colocar a semântica. Enumere de acordo com a semântica estabelecida, ou com o sentido estabelecido, ou com a ideia estabelecida. Tá? Então vamos lá. Ele vai trazer aqui algumas questões para você preencher. Você olhando esse quadrinho aqui ao lado, você vai conseguir fazer o exercício. E esse é o nosso objetivo, de você estar aqui olhando, praticando e observando ao mesmo tempo a gramática. Tá bom? Vamos lá. Eu quero... Vamos começar com essa frase aqui, ó. Ela corre tão rápido como um atleta profissional. Quando você olha o vocábulo como, já dá um sentido, sem você saber o que é, tá? Em relação às palavras em si, né, os conectivos, já te dá um sentido de quê? De comparação. Ela corre tão rápido como um atleta. Ou seja, compara uma pessoa, tá? Compara uma pessoa, uma pessoa comum, a um atleta profissional. Então aqui fica tranquilo, bem visível, que é o que? De comparação. Então aqui seria o que? A 4. Esses pequenos exercícios são muito bons. Tá? Vamos no próximo. Eu quero ir à festa. Todavia, preciso terminar meu trabalho. Ou seja, você vê que um fato anterior, eu quero ir à festa, que é o fato anterior, ele se opõe devido que você tem que terminar primeiro o trabalho. Então, se eu encaixar qualquer vocábulo ou palavra que dá o sentido de adversativo, de oposição, tá aqui, ó. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo. É bom você sempre, toda vez, ou seja, toda vez que você for estar lendo, sempre coloque também essas palavras para você ficar ainda mais familiarizado, tá? Então, todavia, tá aqui, quer ver? Ó, todavia. Mas se viesse, porém, contudo, entretanto, tem o mesmo valor, o mesmo sentido. Então, seria de oposição. Oposição. Por que de oposição, professor? Porque não tem a lógica, não dá a lógica, o sentido daquilo que foi falado anteriormente. Eu quero ir à festa. Na lógica é que eu tenho que ir. Porém, eu preciso terminar o meu trabalho, né? Próximo. Não sai de casa hoje. Tá, não sai de casa hoje. Por quê? Porque está chovendo muito. É o que está acontecendo no dia de hoje. Não sai de casa hoje porque está chovendo muito. Então, você dá uma explicação naquilo que foi falado anteriormente. Você dá uma explicação naquilo que foi falado anteriormente. Ó, não saia de casa hoje. Mas por que eu não vou sair de casa hoje? Aí ele te explica. Porque está chovendo muito. Então, para você não poder sair de casa, tem que te dar uma explicação, correto? Então, está tendo uma briga lá fora. Então, é uma explicação. Então, vamos lá. Então, a explicação está aqui, ó, explicativa. Existe outros vocábulos, sim, ó, porque, pois, porquanto, por isso, tá? Mas você vai ver o sentido que se encaixe melhor aí. Então, eu sei que é uma explicação. Então, você olhando pela própria frase, a própria oração, ela já te dá um sentido. Tá? Vamos à próxima agora, que ficou agora a adição. Vamos lá. Ana estudou durante a tarde. Tá. E conseguiu revisar todo o conteúdo. Olha só, existem dois fatos. O primeiro fato é que ela estudou durante a tarde. Então, toda a tarde ela tirou para estudar. É um fato. Ela fez isso. Mas ela vai somar com isso outro fato, de revisar todo o conteúdo. Então, há dois fatos aqui. O primeiro é que ela estudou toda a tarde. Somando a isso, ela revisou todo o conteúdo. Então, são dois fatos que foram somados, que deram sentido de adição, e esse sentido foi colocado pelo conectivo, ou pela conjunção e. Então, está aqui, ó. Adição, soma de dois fatos.
Aí você pode utilizar, aqui é o e, o que nós observamos aqui na questão. Mas também tem também, nem, mas também, não só. Cuidado para você não confundir o mais também com a adversativa, tá bom? Porque tem o mais aqui. Mas esse vocábulo mais, ele vai vir sozinho, quando é de oposição. Quando que é de adição, ele vai vir reforçado pelo também. Então, aí, mais também vai dar o sentido de adição. Então, aqui eu tenho o que? Adição. Eu não sei se você está entendendo, mas caso você esteja em dúvida, você manda uma mensagem, faz um comentário. Pode ficar à vontade. E tudo aquilo que você tiver dúvida em relação a português ou matemática, você pode trazer aqui para o curso, que a gente vamos estar aí resolvendo para vocês. Vamos lá. Terceiro, identifique a opção que apresenta uma conjunção de alternância. Então, vamos lá. Ó. Alternância. Alternância é ou, já, já, ora, ora, quer, seja, seja, nem. Existe outros, tá? Aqui eu botei poucos. Tem poucos aqui. Então, vamos lá. Identifique a opção que apresenta uma conjunção de alternância. Estudei biologia e química. Opa, são dois fatos. Você estudou biologia e também estudou química. Então, isso aqui é uma adição. São dois fatos que você soma. Ela sempre fica feliz quando recebe notícias boas. Quando recebe notícias boas. Dando continuidade. Quando? Ou seja, aqui seria até de tempo aí, né? Quando? Vamos lá. Dando continuidade. Ela queria ir ao parque, mas choveu bastante. Quer dizer, mesmo que ela quisesse ir ao parque, não podia, porque choveu bastante. Então, esse vocábulo aqui, né, o mais, ou seja, a conjunção mais, ou o conectivo mais, me traz algo contrário àquilo que eu gostaria de fazer, que era ir ao parque. Eu não posso ir porque está chovendo muito. Então, é contrário à questão da minha lógica. Vamos lá. Vou levar um guarda-chuva, ou você acha que não vai chover. Ou seja, esse é o de alternância. Você utiliza aí o vocábulo ou, tá? Que ele vai te trazer a alternância. Você pode levar o guarda-chuva ou não. Né? Se você levar o guarda-chuva é porque você acredita que vai chover. Se você não levar, é porque você acha que não vai chover. Mas é uma alternância. Uma coisa ou outra. Ou você leva ou não. Então, tá aqui é a letra D. Alternância. E sempre olhando aí a parte da gramática, está aí do teu lado, tá? Algumas informações. Leia a tira para responder a questão. Aqui é uma árvore, né? A caricatura aqui, ó, uma árvore. Diz assim, ó, disse que me amava, postou foto minha no Instagram. Você percebe aqui, né, pelo texto, por enquanto não verbal, primeiro vem com desenho, né? E depois vem aqui a confirmação que se torna mais clara daquilo que ele está falando. Você percebe o que dentro desse texto? Toda vez que você vê um texto como esse, você, já que ele está sendo reforçado, fortalecido pelo texto verbal, você verifica todo o desenho, tudo que na verdade passa pelo desenho. Seja até a fisionomia da árvore, seja aquilo que ele está fazendo, né, que está bebendo alguma coisa, pelo seu formato aí. Aí depois chega no segundo quadrinho, você vê aqui uma lágrima descendo, ele bebendo. E pelo texto verbal, você observa que você vai entender de uma forma mais clara o que está acontecendo. Então vamos lá. Mas foi só minhas flores murcharem e caírem para fingir que não me conhecem. Então aqui ele está decepcionado com alguma coisa, né, com a sua namorada, com alguém aí que ele conheceu há pouco tempo, que antes de tudo o viu dessa maneira, né? Todo florido, né? Os ipês, eles são muito bonitos, tem ipês rosa, roxo, branco, eles são muito bonitos quando estão na sua época. Mas quando caem as folhagens, né, fica só aqueles galhos secos, como está aqui na primeira e na segunda quadrinho. Então, por trás da fama, está aqui escrito. Então, vamos lá, o que o texto me pede. Identifique o trecho retirado da tira, onde há uma palavra que estabelece, ou seja, que cria relação de adição. Por trás da fama, mas só minhas flores murcharem e caírem para fingir que não me conhece, postou foto minha no Instagram. Então vamos lá. Vou aqui primeiro por trás da fama.
não tem nenhum, nenhum conectivo, nenhuma conjunção aqui que me traga a questão de relação de adição, tá? Relação de adição. Claro que se eu souber já de cor aqui, né? Se eu souber, eu já sei qual é a resposta, porque tem um E. Mas o bom é você saber o sentido e não gravar somente vocábulos, tá? As conjunções. Não basta somente você gravar as conjunções, porque você pode ser pego aí pelo conectivo E ou pela conjunção E, quando aparece aí ele dando sentido à oposição. Então, vamos aqui. Mas foi só minhas flores murcharem. Então, vamos lá. Não estragar, mas foi só minhas flores de mostarda. Então aqui é de oposição, tá? Porque no início havia um fato, ele estava muito bonito, florido, mas depois, quando as flores murcharam, já não deu sentido na continuidade daquilo que ele gostaria que acontecesse. Vamos continuar. E caíram para fingir que não me conhecem. Vamos lá então no E, olha só. Mas foi só minhas flores murcharem, o primeiro fato, tá? E caírem para fingir que não me conhecem. Então são dois fatos. Mas foi minhas flores murcharem e caírem. Então você tem murcharem e caírem. Aqui ligado pela conjunção e, que dá o sentido de adição. Tanto um fato como o outro somado. Tá? Então são dois fatos aí somados. Então seria a letra C. E aqui a questão de treinamento, tá? Treinamento para que você possa dar uma olhadinha, tenta resolver os exercícios, dá um print aí. É bom você sempre dar um print antes de eu poder fazer qualquer comentário. É claro que eu já vim logo comentando, mas tenta fazer isso daí. Dá um print. Agora sim, já deu print? Agora eu vou começar a falar, tá bom? Ó, escolha a alternativa correta. Leu o texto rapidamente e respondeu as questões. Já começa, tá? Leu o texto rapidamente, respondeu as questões, aí papá, pontinho, 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 começou a correção, pontinho, pontinho, percebendo que tinha se enganado em muitas coisas. Voltou atrás. Quais são os conectivos, quais são as conjunções que vai dar sentido a essa minha questão? Quais são os conectivos, as conjunções que vão dar sentido? Vamos lá. Leu o texto rapidamente. Respondeu as questões. Começou a correção, ou seja, e, vou dar para encaixar aqui, e começou a correção. Então, tem um fato ligado a outro fato. Percebendo que tinha se enganado em muitas coisas, voltou atrás. Então, começou a correção. Agora, olha o sentido. Percebendo que tinha se enganado em muitas coisas, voltou atrás. Então, ele não deu continuidade ao primeiro e ao segundo fato. Ele não deu continuidade, respondeu as questões, começou a correção, só que ele não deu continuidade. Por quê? Porque ele viu que tinha se enganado. Então, eu vou colocar o quê? Um mais. Deu sentido antes mesmo de eu poder colocar as conjunções, eu vejo, analiso, penso naquilo que está sendo comentado. Eu sei que de início é um pouco difícil, mas depois você vai assimilando como eu falei, tá bom? Então seria a letra A. A2. Passou mal, comeu muito, fiz um chá. Qual que você acredita que seja? Passou mal, mas comeu muito, porquanto fiz um chá? Passou mal, porque comeu muito, fiz um chá? Olha só, tem duas aqui que pegam, tá? Seria a A e a letra C. Qual das duas seria para você? Me diz aí, qual das duas? Tenta fazer primeiro. Qual das duas você acredita que seria? Porque eu tenho duas explicações aqui. Eu tenho tanto pois como porquê. Eu vou aqui, ó, você pode ver aqui, ó, na explicação você tem tanto porquê como pois. Então apareceu as duas aí para te confundir, ó, pois e porquê. Então vamos lá, passou mal, comeu muito. Ou seja, aqui você percebe que há uma explicação. Por que ele passou mal? A própria pergunta, por que ele passou mal? Porque comeu muito.
Então, uma dessas duas aqui está certa, tá? Agora, finalizando. Porém, fiz um chá. Ou, assim, fiz um chá. Na lógica, claro que seria a letra C. Assim, fiz um chá. Conclusão, tá bom? É uma conclusão. Então, vamos lá. Passou mal, porque comeu muito, assim, fiz um chá. Se eu colocasse a primeira, seria contraditório, ó. Passou mal, pois comeu muito, tá? Tranquilo. Quando chegasse aqui, ó, porém, fiz um chá. Não tem nada a ver. Porque passou mal, comeu muito, porém, fiz um chá. Não está sendo contraditório ao fato, tá? Não está concluindo ao fato que foi falado antes. Não está concluindo ao fato que foi falado antes. Pelo contrário, está sendo algo de oposição. Então, para concluir a minha lógica, para concluir os fatos que foi falado antes, seria a letra C. Bom, letra C, o porquê e o assim. Próximo. Faço desta forma. Aí depois desta. Já fiz desse jeito. Não gostei do outro. Então vamos lá. Aqui você vai perceber, faço desta forma, você vê que vai ter uma mudança. Já sei que é de alternância. Agora eu tenho que saber qual dos dois, se é a letra A ou se é a letra C. Então vamos lá. Faço desta forma ou desta. Até aí, tranquilo. Já fiz desse jeito. Porque não gostei. O porquê entrou legal aqui. Deu para ficar legal. Vamos ver o outro. Faço desta forma ou desta. Já fiz desse jeito. Porém não gostei do outro. Faço desta forma ou desta. Já fiz desse jeito porque não gostei do outro. Então, qual que seria aí? Seria a letra A. A letra A, porque já está explicando porque não gostei do outro. Faço desta forma porque não gostei do outro, tá? Então, vamos lá. Então, seria a letra A. Aqui eu já coloquei algumas conjunções para você olhar. Eu vou passar aqui devagar, tá? Tá aqui, ó, conjunções aditivas, que são elas e, nem, não, só, mas também. Mas aí eu passei alguns exemplos para você observar, tá bom? Conjunções adversativas. Coloquei aqui algumas conjunções, que são as que mais são utilizadas, usadas dentro de um texto. E aqui eu coloquei alguns exemplos, para você perceber como que elas são aplicadas dentro de um texto. Conjunções alternativas, tá aqui os exemplos. Conjunções conclusivas, tá aqui alguns exemplos. E está aqui as conjunções explicativas, está aqui alguns exemplos. Isso aqui é muito importante para você poder sempre estar olhando, observando, porque é a forma básica ainda, bem objetiva, mas através dessas informações você já vai conseguir interpretar muito texto. Por aqui eu fico, tá bom? Quem puder dar um like aí, acompanha nossas aulas, porque o objetivo aqui é só deixar bem claro aí para os alunos, somar com vocês aí naquilo que vocês querem, né, em relação seja no português, seja na matemática e entre outras matérias. Tá bom, então, encerramos.